Livro de Isaías, capítulo 39. Você que foi encontrando, dê um glória a Deus aí do seu lugar. Se seu vizinho está sem a palavra, que é o nosso alimento, também a nossa espada, compartilhe com ele aí do seu lugar. Isaías, capítulo 39. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Todos aí comigo? Glória a Deus. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Naquele tempo, Merodach-Baladã, o filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido que ele havia estado enfermo e estava recuperado. E Ezequias ficou feliz por causa deles e mostrou-lhes a casa de suas coisas preciosas, a prata e o ouro, e as especiarias, e um unguento precioso, e toda a casa de suas armas, e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios, que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então veio Isaías, o profeta, ao rei Ezequias, e disse-lhe: O que disseram estes homens? E de que lugar vieram eles a ti? E Ezequias disse: Eles vêm de um país distante até mim, de Babilônia. Então disse ele: O que eles têm visto em tua casa? E Ezequias respondeu: Tudo que está em minha casa têm eles visto. Não há nada dentre meus tesouros que eu não tenha mostrado a eles. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que os dias vêm, tais que tudo que está dentro de tua casa e o que os teus pais têm armazenado em depósito até o presente dia será carregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E de teus filhos que de ti descenderem, os quais tu gerarás, eles os tomarão, e eles serão eunucos dentro do palácio do rei da Babilônia. E o verso 8: Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor, ao qual tu tens falado. Disse ele além disso: Porque haverá paz e verdade em meus dias. Curva sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e nós reconhecemos que se estamos aqui é porque precisamos do Senhor. A minha oração é que o Teu Espírito, Ele comece a inundar o nosso interior, porque existe uma porção de graça e favor sobre nós nessa noite que quer nos encontrar. Está sobre nós, mas precisa entrar, achar lugar. E a minha oração é que Tu venhas. A minha oração é que nós possamos dar abertura para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós nessa noite. A Tua presença é real nesse lugar, Jesus. E nós queremos sermos tocados por ela de alguma maneira. Então a minha oração é: vem sobre nós. Assim como Davi orou, que não passe de mim o Teu Espírito, a minha oração é que não passe de nós o Teu Espírito. Nós queremos essa porção. Ah, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre cada um de nós, Senhor. Nós só precisamos de Ti. Tudo que nós temos é o Senhor. Tudo que somos vem de Ti. Tudo que fazemos deve apontar para Ti. Então vem sobre nós, Senhor. Vem sobre cada um de nós. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração. Espírito de sabedoria e de revelação. Nós oramos agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Está comigo aí nessa noite? Amém? O título dessa mensagem significa preservando o coração. Repita comigo: preservando o coração. Preservando o coração. E nós estamos no ano da filiação, certo? Então, eu quero falar um pouco sobre o conceito de estarmos dentro de uma esfera de paternidade. Diante dessa porção que nós lemos aqui nas Escrituras, de Isaías
39. Se a gente for lá olhar em 2 Reis 20, do 12 ao 19, nós encontramos a mesma coisa praticamente que está escrito aqui em Isaías, porque são contemporâneos, né? E a gente vê um pouco antes do 2 Reis capítulo 20, versículo do capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, a Bíblia também falando sobre Ezequias, só que de uma maneira completamente diferente do que é nos apresentado aqui em Isaías 39. Qual é a diferença? É que lá em 2 Reis, capítulo 18, Ezequias é alguém que está vivendo em total submissão e entrega radical ao Senhor. Ele é alguém que não media esforços, ele não contava os desafios, mas ele simplesmente se entregava a tudo aquilo que Deus lançava sobre ele. Contudo, em Isaías 39, nós vemos um rei completamente diferente. Alguém que não tinha mais um senso de autodoação para o reino. Alguém que não mais estava servindo a sua nação. Alguém que não mais estava caminhando em santidade, piedade e verdade. Alguém que tinha perdido completamente o seu senso de responsabilidade. E essas pequenas porções que nós lemos aqui vai nos ajudar muito para aquilo que nós precisamos falar nessa noite. Então, no primeiro momento, quando ele começa a sua jornada, ele é alguém totalmente entregue, consagrado, rendido. Mas depois de um tempo, ele se transforma completamente. Por quê? Porque ele perde o coração dos primeiros dias. E o Senhor tem falado isso muito comigo nesses dias. Que existe um povo que começa muito bem, mas na hora de manter o fogo aceso, e se esquece daquilo que fez com que ele começasse o começo da sua jornada. E a gente olha isso aqui em Ezequias. Isso é extremamente importante para esses dias, porque no capítulo 38 de Isaías, se nós olharmos um pouco antes, nós vemos Deus dando uma ordem para que ele arrumasse a sua casa. A ordem de Deus era só Ezequias, arrume a sua casa. Por quê? Porque você vai morrer. Porque os seus dias estão contados. Então você precisa colocar em ordem aquilo que está em desordem. E o fantástico para mim é que não é que Deus dá mais 15 anos para ele, porque a história nos conta isso, amém? Deus dá uma ordem para ele, arruma sua casa, você vai morrer, e aí ele começa a entrar em um lugar de oração, de clamor, de choro e prantos, e fala: Senhor, por favor, não faça isso comigo, eu não quero perder a minha vida, eu não posso morrer agora, eu tenho muito para fazer. E aí o Senhor então ouve o seu clamor. Isaías dá um recado para ele, dizendo: olha, o Senhor está alongando mais 15 anos na sua trajetória. E o fantástico para mim não é isso, porque Deus ele pode fazer o impossível, amém? Até os ossos de Eliseu ressuscitaram um morto. Então o impossível para Deus é só se ele quiser fazer. O fantástico para mim então não é isso. O fantástico é que ele tem mais 15 anos e ainda assim ele não arruma sua casa. O fantástico é ele encontrar um favor de Deus que a gente não vê relatado na Bíblia. A gente não vê Deus alongando os anos de outra pessoa, somente em Ezequias. E ele ainda assim não alinhar a sua vida àquilo que Deus desejava para ele. Então, o que a gente aprende com isso logo aqui? É que Deus estava convidando ele a recuperar o seu coração que havia se perdido. Ele não estava dando mais 15 anos para que ele simplesmente vivesse mais 15 anos, não. Deus estava liberando mais tempo para que ele pudesse viver a totalidade do seu propósito. Eu já sinto o Senhor nos dizendo aqui nessa noite, que se nós estamos aqui até hoje, é porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de vivermos na totalidade o propósito que Ele tem para nós nesses dias, amém? E isso vai ficar muito claro para nós aqui nessa noite. Então, Deus estava dando a oportunidade para ele, em outras palavras, de preparar a próxima geração que viria depois dele. Porque a Bíblia vai contando, olha, depois do seu tempo, seus filhos vão para a Babilônia, eles vão ser presos, se tornarão eunucos. Eu vou encerrar a tua trajetória, eu vou fechar o ciclo que eu continuei em você através do seu pai Davi. Em 2 Reis 18, que Davi, ele é o antepassado de Ezequias, tem uma trajetória excepcional, apesar das suas falhas.
Mas eu estava convidando ele, olha, eu quero que você volte no seu coração, porque segundo Reis 18 fala que ele começou muito bem. Ele tinha um coração sincero, rendido, mas ele perde esse coração no decorrer da sua jornada. Então, o que eu percebo aqui é que quando nós não acatamos ordens do Senhor, consequências vêm sobre nós. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Porque ele, no início da sua trajetória, adota posturas radicais, mas ele se esquece desse lugar. Então, Ezequias, ele começa com o coração rendido, amém? Mas depois o coração dele se torna um lugar esquecido. Por quê? Porque ele não preservou o coração dos primeiros dias. E por que isso acontece? Bom, uma das coisas, a vaidade tomou conta do seu coração. Uma das piores coisas que podem nos acontecer é quando nos tornamos independentes do Senhor. A vaidade, ela toma conta no nosso coração quando nós começamos a querer fluir sozinhos. Quando nós pensamos que nós não precisamos mais do conselho do Senhor. Quando nós olhamos para uma situação e pensamos, bom, eu acho que isso aqui o meu talento resolve. Eu acho que isso aqui, aquilo que eu estudei, dá conta. Eu acho que a experiência que eu passei é suficiente para que eu possa transicionar para o próximo nível. E Ezequias, depois de muitos anos que ele está reinando, a Bíblia fala que ele reinou por 29 anos. Ele se esquece do coração que sempre estava em um lugar de relação com Deus. E aí começa a decadência do seu reinado, porque ele não preserva aquilo que foi gerado nos primeiros dias. E aí ele se perde totalmente. E o que dá lugar a isso? Vaidade. E vaidade, ela está fundamentada em quê? Em nós fluirmos independentemente do Senhor. Quando nós nos esquecemos dele em algumas situações, não começa no muito, começa no pouco. É pequeno, a Bíblia fala no Novo Testamento sobre as pequenas raposinhas, que são pequenas coisas que vão entrando na nossa vida. E consequentemente elas vão se tornando uma bola de neve. E aí daqui a pouco você vê uma avalanche sobre você. E aí enquanto eu orava, nesses dias que eu tenho orado, o Senhor, Ele me deu uma visão. Eu quero que você pegue isso aqui em nome de Jesus. Às vezes eu vejo realmente as coisas, Deus me mostra o mundo espiritual. E aí eu via uma montanha muito grande, como se fosse no Canadá, bem grande, com muita neve. E aí nevava muito. E aí começou a cair uma avalanche, e começou a desmoronar um pouco de neve. E aí começou a se formar uma avalanche pequena, e depois ela foi aumentando, aumentando e aumentando. E aquilo vinha consumindo, e eu ficava parado olhando assim, totalmente estático. E eu deixei aquilo vir ao meu encontro. Na hora que ele me encontrou, eu parei de ver o que eu estava vendo. E aí o Espírito Santo estava me dizendo, olha, eu estou para fazer nesses dias uma grande avalanche na igreja brasileira. Você crê nisso? Eu creio nisso, porque eu tenho orado por isso. E o Senhor me falava, olha, isso é avivamento. Sabe o que é avivamento? É quando o céu invade a terra. Só que o Senhor me falava, olha, para que eu faça isso, eu preciso encontrar um povo que tem preservado as coisas dos primeiros dias. Um povo que não está se envaidecendo com as suas oportunidades. Um povo que não está olhando para o lugar de destaque. Pessoas que não veem a terra da conquista como seu prêmio máximo, mas entendem que a maior herança no decorrer do propósito não é o lugar que nós vamos alcançar, mas é quem está trilhando o caminho conosco, amém? Não é sobre o que nós vamos ganhar, é sobre o que nós já recebemos. Cristo em nós, a esperança da glória, amém? Cristo em nós. Ezequias, ele se esquece disso totalmente. Ele se esquece que aquele que o levantou também o iria suportar e o direcionar em todo o decorrer da sua jornada. E aí ele começa a se mover pelas suas próprias motivações, porque a vaidade entra no seu coração. Ezequias, ele tira os olhos do Senhor. E meus amigos, quando nós tiramos os olhos do Senhor, aí nós começamos a perecer no decorrer do caminho. João 17,3 fala, o resumo do Evangelho, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. O que é o Evangelho? O que é a boa notícia? Conhecer a Deus e o Seu Filho, Jesus Cristo.
Isso é o Evangelho. E como nós conhecemos? Voltando os nossos olhos para Ele. Não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Continuando a conhecer a beleza daquele que primeiro nos olhou. Continuando olhando para Ele, para aquilo que Ele tem nos direcionado, para aquilo que Ele tem colocado em nós. E nós buscamos continuar preservando. E às vezes a gente quer tanta coisa nova, porque eu preciso fluir nessa nova área, eu preciso fazer isso diferente. E o Senhor está falando assim, olha, não queira as grandes coisas, se as pequenas não são feitas com excelência. Vamos lá, quem está comigo nessa noite? Às vezes a gente quer algo novo, mas o Senhor está falando assim, ó, você nem está honrando um pouco. É a parábola da semeadura. O Senhor confiando 5, 2, 1. O que você está fazendo com aquilo que está em suas mãos? É sobre a praticidade no pouco que Deus tem te confiado. Então, quando ele começa a viver em vaidade, ele começa a viver um saudosismo religioso. E sabe o que acontece nesses dias? É que muitos crentes dizem assim, mas há 10 anos atrás, o movimento na igreja era assim. Não, mas há 15 anos atrás, e eu como jovem pastor, ouço isso direto. Não, porque eu já tenho um longo tempo de jornada, de caminhada, e aí há 40 anos atrás, Deus se movia assim. Meus irmãos, Deus é o mesmo, amém? A essência dele é imutável, mas as suas palavras, elas se modificam no decorrer do tempo, amém? Sabe por quê? Porque o que Deus está falando hoje, talvez não o que Ele falou ontem. Então a gente precisa ter total atenção àquilo que Deus está dizendo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos fala isso. A Bíblia não está falando que a fé vem pelo ouvir. O ouvir está no presente, ativo. Então, realmente, o que Deus está falando hoje talvez não é o que Ele falou ontem, amém? Por quê? Porque em todos os dias as suas palavras se renovam, dia após dia. Por isso que a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe qual é a palavra no grego original aqui de glória em glória? É dótice. Dote significa opinião. Dia após dia o Senhor vai nos transformando de opinião em opinião. Sabe o que Ele está dizendo? Eu estou dando novas declarações sobre quem vocês são dia após dia. Porque o que você viveu hoje não é o que você vai viver amanhã. O que você rompeu hoje não é o que você vai romper amanhã. As pessoas que você conquistou hoje não são as mesmas pessoas que você vai conquistar amanhã. Sabe por quê? Porque a cada nova batalha o nosso caráter é transformado e amadurecido. E a cada novo nível vencido, novas batalhas serão vencidas também. E o Senhor vai nos levar para novos níveis. Então o Senhor vai nos transformando de opinião em opinião. Só que aí se a gente vive em vaidade, a gente vive um saudosismo religioso, sempre lembrando, não, mas como Deus fez? Irmão, glória a Deus pelo que Deus fez, amém? Mas eu quero saber o que Deus quer fazer hoje também, porque existe algo novo para nós. Então isso é tão sério que Ezequias perde o temor e dá lugar ao conforto. Sabe o que você está dizendo para as pessoas que estão ao seu redor, em outras palavras? É que você perdeu a coragem de continuar assumindo riscos e vencer novos desafios. Por quê? Porque você prefere contar a história ao invés de continuar escrevendo a história. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Vai ser como os hebreus no Egito. Moisés, mas lá a gente tinha pelo menos uma cama para deitar, uma comida para comer, um lugar quente para nos confortar. Sabe o que era isso? Ficar preso ao passado e não ser liberado para o seu destino. Por quê? Porque nós nos movemos em vaidade e isso anula a nossa coragem. E hoje, o que mais Satanás tem feito nos nossos dias, a sua grande estratégia é nos desencorajar no decorrer da jornada. Anular toda a nossa coragem. Porque alguém sem coragem não assume riscos. Alguém que não se desafia, vive preso sempre ao seu passado. Então eu creio que o Senhor está liberando o seu espírito nessa noite, nesses dias, anulando todo o espírito que vai contra a coragem, para que nós possamos romper dia após dia, uma nova opinião sendo renovado todos os dias. Então o Senhor está derramando de novo temor e anulando o conforto da nossa vida, porque essa zona de conforto é um lugar de morte, da ausência de Deus e da presença que nos direciona. Zona de conforto é um cemitério de propósitos eternos. Zona de conforto é uma prisão para nos anular para aquilo que Deus tem para nos colocar amanhã.
Zona de conforto é o ambiente aonde nós nos desencorajamos daquilo que o Senhor já determinou pela sua vida. Irmão, Deus não vai determinar uma coisa, Ele já determinou. Porque Salmos fala que Ele tem um livro escrito todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Então o Senhor já tem um roteiro extraordinário para a sua vida. Sabe o que nós precisamos? Cumprir aquilo que já foi declarado sobre nós, assim como Jesus fez. Nós precisamos somente disso. Então, quando nós agimos em independência, nós anulamos também o senso de sacrifício. Então, nós precisamos entender de novo que nós nascemos para nos doarmos para Deus e para a geração atual, mas também para a que está por vir. Nós nascemos para isso, para nos doarmos para Deus, para quem está ao nosso redor e ser um exemplo para aqueles que virão depois de nós. Por quê? Porque a nossa vida deve inspirar alguém. Porque se a gente não agir assim, a gente vai anular o fervor, a paixão, a motivação, o serviço, a devoção. A gente anula tudo aquilo que é ferramenta para aqueles que estão esperando algo de nós. Vamos lá, gente. Tem pessoas que têm expectativas ao nosso respeito, mas deixa eu te falar uma coisa. Não se mova pelas expectativas terrenas, porque existe uma expectativa do céu que supera tudo aquilo que os homens depositam sobre nós. E quando as expectativas do céu se manifestarem na nossa vida, todas as expectativas que estão desproporcionais ao propósito de Deus, elas sumirão na nossa vida. Para quê? Porque aquilo que Deus determinou sobre nós vai começar a se cumprir dia após dia. E nós vamos começar a anular então todas as vozes contrárias que vêm ao nosso encontro, querendo nos parar. Nós vamos começar a liberar uma voz do céu através da nossa vida, que vai começar a encorajar aqueles que estão ao nosso redor. Pessoas virão para tentar nos parar, mas na verdade quando elas virem sobre nós, nós vamos ser uma voz profética que ecoa, dizendo: olha, eu estou te direcionando, você não vai parar no meio da sua jornada. Vamos lá, tem alguém comigo nessa noite? Por isso que eu gosto do profeta Amós. E o seu nome significa aquele que carrega uma carga. Ele vem de uma cidade que chama Tecoa, que significa um lugar que emite um som. Sabe o que ele dizia para a sua geração quando Deus levantou ele naquele tempo? Olha, eu estou carregando uma carga para a minha geração e eu estou emitindo um som para a minha nação. Vamos lá, gente. Que carga vocês têm carregado? Que som vocês têm emitido nesses dias? O Senhor está falando: olha, eu ainda confio num povo que se doa e anula prazeres que são permissíveis, mas por algo maior. Está na hora de a gente parar de só confrontar pecado e a gente confrontar também uma vida confortável, amém? Está na hora de a gente parar de falar assim: ah, isso pode, isso não pode. Está na hora de a gente começar a dizer: Senhor, por amor a Ti e ao Seu propósito, eu anulo isso aqui da minha vida para que o Senhor faça ainda mais, irmão. Porque sem sacrifício não há fogo, amém? Sem sacrifício não há fogo. Só houve fogo em Atos 2 em Pentecostes, porque o Cordeiro Santo desceu do céu e morreu por nós. Só havia fogo na tenda e no templo no Antigo Testamento, porque um cordeiro era sacrificado. Eu não acredito num discurso onde pregadores têm dito que Deus não quer mais o nosso sacrifício. Sabe por quê? Sacrifício diante de Deus é prazer para aqueles que estão olhando, para aquele que está olhando para nós esses dias. Sacrifício é se tornar um povo agradável ao Senhor. É dizer: Senhor, eu tenho outras opções, mas eu anulo todas para escolher a Ti. Gente, isso aqui é desde Gênesis. O que acontece lá em Gênesis? Deus bota a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. E o Senhor fala: olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas dessa vocês não comerão. Dessa vocês não comerão. A minha pergunta é: Deus sabia que eles iam errar? Óbvio que sabia. Mas por que então Ele deixa uma árvore que fariam com que eles falhassem? Porque Deus sempre quer ser escolhido. Vamos lá, quem está comigo nessa noite? Ele sempre quer ser escolhido. Ele não é alguém autoritário, Ele é alguém que te dá opções. E você fala para Ele assim: Deus, todas as opções são muito boas, mas nada se compara àquilo que o Senhor está propondo para mim. Vamos lá, quem está comigo nessa noite? Deus te dá opções, mas Ele diz: olha, eu te apresento um caminho que é excelente. Hoje eu coloco sobre vocês morte ou vida. Ele dá a dica assim: ó, escolhe a vida, para que tudo vai bem. Ele dá opções, mas Ele aponta sempre o caminho, amém? De todas as árvores vocês podem comer, menos 10 opções, mas só
um caminho, alternativas, mas somente um destino glorioso. E é somente disso que nós precisamos. E quando nós não vivemos assim, nós não vivemos em sacrifício, nós começamos a nos tornar um lugar de fazer por obrigação e não mais por satisfação. E aí a gente começa a carregar uma carga que deveria ser um prazer e na verdade está sendo algo que está nos pesando no meio da jornada. Eu não estou falando que a gente não vai viver desafios, amém, dificuldades, mas eles nos tornam alguém mais maduro, alguém mais rendido, para que o Senhor possa cumprir os seus propósitos eternos nesse tempo presente. E aí, quando a gente começa a olhar ainda mais para o texto, a gente começa lendo que ele recebe um rei chamado Merodach-Baladã, ou Meroc-Baladã. Tá aí uma boa indicação de nome para filho, gente. Tá bom? Se vocês quiserem pegar aí, eu não quero não, em nome de Jesus. E aí a Bíblia está dizendo, é que Ezequias se agrada dos presentes que Merodach-Baladã entrega para ele. Ele se agrada, ele fica feliz. Deixa eu te contar uma coisa aqui que o texto está nos dizendo. Ele não conhecia esse rei. E não foi o rei que veio até ele. Foram servos desse rei que vieram até ele. De uma terra muito distante. A Bíblia fala sobre isso. E mesmo assim, ele deixa com que eles entrassem no seu palácio. Esse cara, Ezequias, ele era tão rico, mas tão rico, mas tão rico. Ele foi um dos caras mais ricos da história de Judá e Israel, reino norte e sul junto. Excepcional. Que ele tinha não só o palácio dele, mas ele tinha também uma casa de tesouro. Ou seja, ele tinha uma casa só dos despojos dos povos que ele enfrentava e vencia. Uma casa só de ouro, prata, joias, tudo. Ele tinha uma casa só para tesouro. O cara era extremamente rico. E é exatamente esse lugar que ele deixa essas pessoas que ele nunca conheceu entrar. Primeira coisa que ele chega, a gente é de uma terra distante, a gente não conhece você, você não conhece a gente, mas a gente quer te presentear. E aí o que ele faz? Beleza, eu quero os seus presentes e vem aqui conhecer tudo o que eu tenho. Mas espera aí, a gente vai chegar lá. Eu quero que vocês notem uma coisa comigo. Que quando nós não voltamos ao lugar que caímos, para nos reconciliarmos com Cristo, nossas atitudes não se pautam nele, mas no Deus que se chama eu mesmo. Ezequias se torna seu próprio governo, pois esse é o perigo da autoridade, pensarmos que podemos fluir independentemente. E é por isso que às vezes Deus não confia em coisas maiores, sabe por quê? Porque a gente vai querer fazer da nossa forma. E Deus está falando assim, eu tenho um plano, você só me coopera junto comigo. A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que nós somos cooperadores com Cristo do seu reino. Nós cooperamos com Ele, amém? Nós cooperamos, essa igreja aqui coopera com o reino, amém? Essa construção aqui está cooperando com tudo que Deus quer fazer em Muriaé, amém? E aqui é um celeiro para Minas Gerais, mas não somente para Minas Gerais, mas para a nação do Brasil inteira. Pessoas virão de todo o país e vão beber daquilo que está sendo gerado aqui. Então se comprometa a cooperar com Cristo nesses dias. Então quando você anula isso, não volta para o lugar que você cai, você começa a governar a sua vida. E toda independência traz consequências. Ninguém pode viver independente. Deus é um Deus de família. Gênesis, façamos o homem. Espírito Santo e Jesus e os anjos estavam ali com ele naquele momento, fazendo Adão e Eva. Façamos. Está na Bíblia, lá em Gênesis. Ele não faz sozinho, nem Deus faz sozinho. Vamos lá. E eu e você estamos achando que podemos realizar alguma coisa sem o nosso vizinho. Nós não podemos. Deus é um Deus paternal, um Deus de família, um Deus que se move em unidade. E quando nós não nos voltamos ao lugar que caímos, ou não permanecemos nas primeiras coisas, que é a essência que foi perdida no nosso coração, damos acessos a pessoas, situações, lugares, ambientes que nos aprisionam, travando o movimento do céu sobre nós. E agora eu vou mais profundo. Pensa comigo, que pessoas têm acessado as nossas vidas nesses dias? Vamos lá, quem acessa a sua vida? Quem acessa a sua casa? O que os seus olhos estão vendo nesses dias? Quem acessa a sua família? Quem tem voz no seu destino?
Sabe o que eu estou querendo dizer? É que os acessos são legalidades espirituais que deixamos abertas no mundo espiritual. E é por isso que algumas situações não se resolvem de maneira alguma. Porque talvez você não vê saída diante de uma questão. Mas foi porque você deixou um acesso livre na sua vida, que não foi tratado e sarado. E isso é muito sério. Às vezes algo não rompe. Por quê? Porque tem uma porta aberta que você não resolveu. Tem algo que está ali com uma janela que você precisa fechar e se retratar. Porque acessos nos travam para aquilo que Deus tem para derramar sobre nós nesses dias. E eu vou chegar lá. O espírito de independência, ele rouba o alinhamento que Deus quer causar sobre a terra, que começa no céu. Por isso que a Bíblia fala, assim na terra como é no céu. Deixa eu te falar uma coisa, o parâmetro de viver os nossos dias é como é no céu. Nós olhamos para Ele, buscamos ver como Ele está se movendo, e aí sim, nós vivemos os nossos dias. Precisamos trabalhar em unidade, sabe por quê? Unidade revela cumplicidade celestial. Aquilo que Deus está fazendo lá se torna o nosso padrão para reproduzirmos aqui. Por isso, cooperamos, porque tem um modus operandi no céu que quer se manifestar através da minha e da sua vida na terra nesses dias, amém? Então, perder a essência é perder um ambiente de intimidade que nos direciona para a coletividade. Quando nós perdemos a essência, perdemos o coração nos primeiros dias, nós começamos a dar lugar a vozes que não deveriam entrar na nossa casa e começamos a acessar vozes que deveriam nos orientar para que pudéssemos continuar caminhando para aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Então você troca o canal de receptividade. Você recebe aquilo que não deveria e anula aquilo que deveria receber. Isso é extremamente importante para nós nessa noite. Porque nós precisamos entender de uma vez por todas que nem todos terão acesso ao que é precioso em nossas vidas, amém? Eles podem até chegar com presentes, como os servos de Merodach e Baladã chegaram, mas eles não podem acessar aquilo que Deus entregou a nós. Por quê? Porque muitas coisas vêm com presente, mas talvez só são uma farsa para nos tirar daquilo que Deus nos comissionou para esses dias. E quando nós perdemos o coração, perdemos essa sobriedade. Porque eu tenho percebido nesses dias que no lugar e na terra das aparências, no lugar onde os homens só veem as aparências, Deus ainda escolhe aqueles que têm um verdadeiro coração. Sabe por quê? Porque talento até pode te promover, mas é o caráter que te sustenta no decorrer da sua jornada. E eu tenho aprendido isso. Tem lugares que nós vamos acessar por conta do nosso talento. Mas só vamos permanecer nesses lugares se tivermos um coração rendido. Por isso Deus não busca os mais talentosos. Deus busca os mais obedientes. Está comigo nessa noite ainda? O talento é bom, ele é importante. Mas o caráter, ele é ainda mais necessário. Por isso Saul cai, apesar de ser talentoso. Mas a gente fala uma coisa, sempre quando um Saul está em declínio, Deus tem um Davi escondido para levantar nesses dias, amém? Então não se preocupe se você não está sendo visualizado, é Deus te gerando para um momento propício. Assim como a rainha Esther, ela vai toda atemorizada para o seu tio e fala, olha, não sei se sou eu, não sei se eu posso, não sei se eu dou conta, não sei se eu tenho os recursos. E aí ele vira para ela e fala assim, olha, quem sabe para um tempo como este, o Senhor te colocou como rainha nessa nação para livrar os judeus desse caos. Então, talvez para um tempo como este, Deus está nos levantando para sermos um farol para essa cidade. Então, perder a essência é não conseguir mais discernir o que é genuíno e aquilo que é genuíno. Perder a essência é perder a sobriedade. Não mais entender o que deve acessar e o que não deve acessar. Por quê? Porque eu começo a me tornar independente. A base é essa, independência. Eu anulo uma voz que deveria me direcionar. E eu vou ainda mais fundo. No verso 2, a Bíblia fala que Ezequias mostrou-lhes um unguento precioso e toda a casa de suas armas e tudo o que havia em seus tesouros. Sabe o que isso aqui significa?
é que mostrar o unguento era não ter mais a capacidade de se curar em todos os aspectos, seja no seu coração ou na sua visão. O coração dele estava longe de Deus, e para ele estava tudo bem, e a sua visão não era mais a de Deus, e para ele estava tudo bem. Por quê? Porque ele deu acessos que não deveriam ter lugar na sua vida. Mostrar as armas era não ter mais as ferramentas calibradas e afiadas para um tempo de guerra. Vamos lá, gente. O Senhor está nos chamando para guerrear nesses dias e a gente está confortável no nosso sofá. A gente precisa entender o movimento do céu. Ele mostrou as armas. Quando você dá acesso que não deveria, você perde o calibre daquilo que iria te auxiliar no decorrer da sua jornada. É por isso que o nível não sobe. Por quê? Porque as suas armas estão descalibradas. Mostrar os tesouros é deixar celebrar suas conquistas aqueles aos quais não guerrearam ao seu lado. Pois quem não guerreia com você não sabe pelo que você está lutando. E não é um discurso motivacional e coach, não. Sabe por quê? Porque quem está do seu lado sabe o que Deus te prometeu e aonde Ele vai te colocar, amém? Então é por isso que é extremamente importante escolhermos quem vai acessar a nossa vida. Sabe por quê? Porque aqueles que devem estar na nossa jornada sabem para onde nós estamos indo. E eles não vão ser um muro para nos parar, mas um trampolim para nos transicionar para o nosso propósito. Amém? Então escolha bem os acessos. Ezequias, ele se esqueceu que ele estava correndo uma corrida superior e não uma corrida, e começou a correr uma corrida de homens naturais. Quando nós perdemos a perspectiva do céu, nós começamos a caminhar pela visão terrena. Então os acessos que nós damos determinam e denunciam o tipo de vida que teremos, ou seja, como nós nos moveremos para diante de Deus e do seu propósito sobre nós. Então, diante de tudo isso, ele recebe uma sentença, onde tudo, absolutamente tudo que ele tem será tirado dele. A Bíblia fala assim, olha, os seus filhos se tornarão eunucos. O que é isso? É a capacidade de não mais reproduzir, de não poder mais gerar vida. E como se isso não fosse terrível, mais terrível ainda é o que ele fala através dessa palavra. Olha o profeta Isaías, boa é a sua palavra. Enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Gente, esse cara aqui estava totalmente perdido. Uma das piores coisas que um pai poderia ouvir sobre seus filhos é que, olha, eles não vão vencer. Eles não vão dar certo. E aí ele vira para Isaías e fala assim, boa essa palavra. Porque enquanto eu viver, cheio de si, haverá paz e segurança. Enquanto eu viver, eu vou estar confortável. Ele tinha opção, mas não era o caminho. Seus filhos se tornarem eunucos significa que aquilo que eu estou fazendo não será mais frutífero. O que virá após de mim será infrutífero então. Não produziremos mais nada. Ou seja, nós vamos gerar morte ou vida. Então, Deus está nos dando a oportunidade de escolhermos aquilo que nós estamos semeando, para que possamos colher lá na frente. E aí eu percebo que o espírito de dependência faz com esse homem. Ele diz que boa é a palavra do profeta. Por quê? Porque ele se moveu somente para si mesmo. Quando você se anula da voz do céu, você se move segundo as suas intenções e qualificações. E ele não se preocupa com o chão que a geração posterior iria pisar, ao qual ele tinha a responsabilidade de construir. Meus amigos, Deus não está cobrando somente da nossa vida, mas também daquilo que nós estamos preparando para aqueles que virão depois de nós, amém? A responsabilidade é extremamente grande. Extremamente grande. Então ele perdeu o senso de família, pois se desconectou do zelo e temor do Senhor. Porque a independência traz cegueira espiritual. Porque eu não estou mais conectado com o que é celestial. E ele não se preocupa mais com aquilo que viria depois dele.
Então, o que eu aprendo com isso é que o reino não diz respeito aos meus interesses, mas aos de Cristo, através de mim. Não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que Ele tem determinado para nós nesses dias, amém? Não é sobre o que nós queremos conquistar, mas é aquilo que Deus quer nos revelar. Então, outro fator importante é que a gente caminha para o final, é que Ezequias, ele não tinha mais uma visão e coração geracional. Ele só se preocupa com a sua jornada. Ele só se preocupa com o seu triunfo e com a sua vitória. A verdade é que nós temos uma jornada de fato, que é quando eu preparo o terreno para os que estão vindo depois de mim. Eu tenho uma jornada para que eles possam trilhar um caminho ainda melhor depois de mim. Nós não podemos anular isso. Aqueles que vêm depois de nós devem ter um caminho ainda mais excelente para percorrer os seus dias. Se doar em tempo de oração não deve ser uma contestação, mas se doar em tempo de intercessão é a nossa obrigação. Nós gastamos a nossa vida por aqueles que estão vindo depois de nós. Eu me torno um padrão para aqueles que virão. Então eu sinto Deus nos chamando para uma parceria intercessória nesses dias, amém? Sabe o que eu acho incrível na história de Davi? É que ele rompe muitas coisas. Ele mata urso e leão, na verdade. Depois ele vai lá e sobe o nível, mata gigante. Depois continua liderando um pouco de homens. Depois ele começa a governar um reino inteiro, amém? Sempre subindo de nível. Por quê? Porque bateu no peito e assumiu responsabilidade. O Senhor só promove aqueles que são responsáveis. E aí ele continua. E aí a Bíblia fala que ele levanta alguns guerreiros nobres, guerreiros que eram habilidosos, guerreiros que tinham triunfo em suas batalhas. E aí é interessante que lá em 2 Samuel fala isso, que se levanta fulano de tal, e ele guerreia com um gigante, e vence o gigante. Depois se levanta outro fulano de tal, e ele guerreia com um leão, e ele mata o leão. Sabe o que eu aprendo com isso? É que não é sobre as vitórias que nós estamos vencendo, mas é sobre um padrão de coragem que nós estamos estabelecendo para aqueles que virão depois de nós, amém? Você está entendendo isso nessa noite? As suas batalhas não são para mostrar o quão bom nós somos, não. As nossas batalhas servem de inspiração para aqueles que virão depois de mim, de você, amém? Assim como Davi, o extraordinário para mim não foi o que ele venceu, mas é o exemplo de fé que nós estamos construindo para os próximos que virão depois de nós. Isso é estabelecer um piso para a próxima geração. Isso é estabelecer visão e coração geracional. É se tornar um padrão. É se tornar um exemplo para aqueles que virão. Então, o que eu tenho aprendido nesses dias é que a gente não precisa de novos movimentos, porque movimento passa. Mas um exemplo de fé, ele prevalece. Sabe quais são os problemas dos heróis? É que eles morrem. Mas sabe qual é a maior qualificação das lendas? É que elas permanecem vivas, porque o seu exemplo permanece sendo contado dia após dia. E é isso que eu tenho orado, Senhor, eu quero me tornar uma lenda. E não é agir em egoísmo, não é sobre o nosso nome ser promovido, mas é sobre um exemplo de coragem que nós estamos estabelecendo nesses dias. A gente precisa voltar para esse lugar. Gregory McNutt, um grande vivalista americano que viveu nos nossos dias, nesse século, morreu em 2016, 17, morava no Paraná, um grande avivalista da nação. Ele falava sobre isso. Deus não precisa de heróis, Deus precisa de lendas nesses dias. Pessoas que estão estabelecendo um padrão radical de devoção e temor. Pessoas que não abrem mão. Sabe por quê, irmãos? Precisamos parar de aplaudir aquilo que nós deveríamos estar crucificando, amém? Precisamos parar de colocar no holofote aquilo que nós precisamos anular, que sempre foi errado. A gente não deve reduzir o padrão moral, o padrão de santidade, a gente deve elevar o nível. Porque a cada nível maior de vitória, um nível maior de graça e favor e de revelação de Deus sobre nós. Ou seja, maior responsabilidade nos é liberada. Então, Ezequias, ele não se submete ao esquema geracional do reino de Deus, que Deus estava trazendo para a sua geração e a futura. O que acontece? Desordem e caos. E aí,
A Bíblia continua dizendo, eu tinha muito mais coisa para contar, mas não vai dar tempo, vou tentar resumir aqui. É sempre assim, né? Eles geram um filho que se chamava Manassés. Vocês estão comigo ainda, amém? Prometo que estou acabando, vai ficar bom no final, em nome de Jesus. E aí ele levanta Manassés. Ezequias passa, morre, vem seu filho, Manassés. Manassés começa a governar o reino. E aí a Bíblia conta que ele foi o pior rei da história da nação dos israelitas. O pior. Não existia um cara pior do que ele. Ele foi o péssimo. Por quê? Porque o seu exemplo não o encorajou para viver os seus dias. Perceba que a vida que levamos se torna um padrão para aqueles que estão olhando para nós, esperando algo genuíno ser manifestado através da minha e da sua vida. E aí, sabe o que acontece? É que Manassés prega o profeta Isaías, e o Talmud fala que ele cerrou Isaías pelo meio. E sabe o que acontece? Quando nós não nos submetemos a um zelo e temor geracional que Deus está derramando nesses dias, nós anulamos a voz profética que o Senhor tem estabelecido para nós nesses dias. Isaías era a voz profética daquela nação, e Manassés anula essa voz para o seu tempo. Sabe por quê? Porque quando nós não vivemos a vida que o Senhor nos comissionou a viver, nós anulamos a voz do céu para os nossos dias. E a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que o dom mais importante na igreja é a profecia. Porque a profecia são os olhos que nos permitem ver aquilo que o céu está comunicando. É uma voz que nos permite ouvir aquilo que o céu está falando e cantando. Então deixa eu te falar uma coisa, existe uma canção que Deus tem para nós nesses dias, amém? Existe uma mensagem que Deus tem para nós nesses dias. Existe um padrão que Deus tem para nós nesses dias. E nós precisamos, então, voltar para esse lugar. Eu te convido a se colocar de pé onde você está. Só te contar mais uma história, e eu sinto, o Senhor estava me lembrando disso aqui, e eu sinto isso muito forte. Lá em 2 Samuel 23, presta atenção nisso. A Bíblia fala que está acontecendo uma batalha. E aí se levanta um homem contra os filisteus chamado Eleazar. Repita comigo, Eleazar. E a Bíblia fala que a batalha está muito grande, e ele começa a lutar contra os filisteus. E a Bíblia fala assim que chega um momento que ele se cansa muito. A Bíblia faz questão de mencionar isso. 2 Samuel 23:10. Ele está lutando contra os filisteus sozinho, e aí ele se cansa, e ele já matou muitos filisteus. E aí a Bíblia fala que ele pensa em desistir. Vocês estão comigo nessa noite ainda, amém? E aí quando a Bíblia fala que ele pensa em desistir, a mão dele dorme. E aí quando ele vai largar a arma, então a mão dele dorme. E a Bíblia fala, de maneira que ele não conseguiu soltar a sua espada, e continuou guerreando contra os filisteus. Sabe o que eu estou querendo dizer nessa noite? É que quando um membro do nosso corpo dorme, é porque a corrente sanguínea parou de circular. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes Deus prefere fazer doer do que te perder no meio da batalha, amém? E o Senhor está dizendo para nós esses dias, olha, vai doer, mas você não vai parar de guerrear, amém? Vai doer, mas o seu coração vai preservar as coisas dos primeiros dias. Eu sei que está doendo, mas eu prefiro te machucar do que te perder para os filisteus nesses dias, amém? Nós não vamos ser como Ezequias, nós não vamos ser como Manassés, nós seremos como Amós, uma voz profética. Nós estamos emitindo um som para a nossa geração, amém? Nós estamos carregando uma carga nos nossos ombros. Por isso que Isaías fala que o principado estava sobre os seus ombros. Sabe o que significa? É que sem sacrifício não há glória, amém? Vamos lá, você está comigo nessa noite? Eu te convido então a levantar suas mãos o mais alto que você puder. Comece a fechar os seus olhos, porque o Senhor está começando